Um dos ativos maravilhosos dessa grande jornada que a gente vai falar aqui é justamente a diversidade de regiões, a riqueza de aprendizado que a gente tem diante de tantos incorporadores com diferentes culturas e realidades. Isso é muito bacana, isso é rico, isso não tem preço, não. Isso é bom demais. Bom, pessoal, vamos que vamos, né? Hoje a gente vai falar sobre algo que pode mudar completamente a forma com que você enxerga e atua no mercado imobiliário. Sem mimimi, sem frufru, sem floreio ou perfumaria, tá? Eu digo isso com muita autoridade, porque eu respiro isso, né? Eu vejo, basicamente a gente fala daquilo que a gente faz, né? Então, já já eu me apresento para quem ainda não me conhece, aí vocês vão entender. O objetivo dessa reunião é mostrar como as decisões estratégicas baseadas na inteligência de mercado, conectadas com a viabilidade, podem ser um grande divisor de águas no teu projeto. Sabe aquela coisa? É, um monte de gente acha uma aula de viabilidade ou a temática de viabilidade é tão somente abrir um modelo matemático e tacar número lá e depois analisar a TIR e tudo mais. Gente, isso é puta, um pedacinho do nosso quebra-cabeça. A ideia, hoje, eu vou mostrar o racional de toda a lógica que nós, da Prospecta Inteligência, a gente usa para estruturar empreendimentos que, de fato, possam atrair investidores com alto nível de confiança. Uma das coisas que eu sempre digo, não falta dinheiro para funding no mercado imobiliário. Não falta dinheiro para o empreendedor desenvolver seus projetos. O que falta são projetos que não sejam conto de fadas. O que falta são projetos que possam ser defensáveis tecnicamente. Puta, eu bato nisso há muito tempo, há muitos anos. Quem me acompanha no YouTube, quem me acompanha no Instagram, o tempo inteiro a gente está falando sobre isso. No final, eu vou apresentar para vocês, né, a oferta da TV Black e eu vou entregar também um presentão para quem ficar até o final, para poder degustar um pouco das ferramentas que a gente utiliza de inteligência de mercado dentro de todo o processo de desenvolvimento de negócio, que vai aí desde uma originação até um pós-venda. O tempo inteiro a gente fala da viabilidade raiz, né? O tempo inteiro a gente fala de métodos de ferramentas que possam ser aplicadas, implementadas, para que você consiga tirar aquele friozinho na barriga. Quem já sentiu aquele friozinho na barriga ao lançar um projeto e a não conseguir ter todas as respostas pautadas daquelas grandes perguntas que todo mundo faz, né? Puta, será que eu vou vender rápido? Será que o meu produto vai gerar riqueza? Puta, será que a gente vai ter sucesso nesse negócio? Enfim, 1 milhão de perguntas e muitas respostas lá linkadas com fio condutor no coração do empreendedor. Bom, eu sempre digo o seguinte, né? A gente não consegue diminuir, eliminar o risco. Não existe. Quem disser que elimina risco aqui é louco, né? O que a gente faz é conseguir tornar o risco palpável, ao ponto de entender se aquele risco, se eu tenho aderência, se eu tenho perfil para absorver ou não aquele risco. Será que o meu perfil ele é aderente? Será que faz sentido para mim? Tanta gente me pergunta quais são as métricas, né? Quais são os melhores indicadores de viabilidade? Sempre, sempre me perguntam quais são os melhores indicadores, é uma TIR, é um ROI, puta, Tiano, qual é o melhor número? Eu sempre respondo a mesma coisa. O melhor número é aquele que está totalmente alinhado com o teu perfil de empreendedor. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Se você é um empreendedor que deseja obter retornos de curto prazo, ou seja, você quer empreender em negócios que te dão ciclos de retorno de capital rápidos, nunca, mas absolutamente nunca passe na frente de um loteamento. Nunca. Loteamento é lindo, é maravilhoso. Você vai olhar lá a rentabilidade proposta de um loteamento, ele dá 3, 4, 5 vezes
de um empreendimento vertical. Só que o risco é muito maior, porque você é o agente financiador, né? Então, eu preciso respeitar o meu perfil de negócio. É primordial isso. Gente, a gente está vivendo um momento de incertezas econômicas, e os ciclos do setor imobiliário colocam uma porrada de empreendedor em xeque-mate o tempo inteiro. Você tem um mercado de baixíssima barreira de entrada. Ou seja, antigamente eu falava que a barreira de entrada é dinheiro, né? Então, você tem uma grana, pô, tem um açougue, eu tenho um comércio, eu sou médico, eu sou advogado, porra, tem uma grana ali junta, você empreende no mercado imobiliário, né? O brasileiro, ele é patrimonialista. Quando as coisas estão difíceis, ele olha para o imóvel como um ativo de proteção, né? Ele é uma blindagem de negócio. E quando ele vê que o mercado está bom para vender, ele olha aquilo como uma possibilidade de ganho de uma rentabilidade exponencial. Isso nos ajuda, né? Isso nos ajuda. Só que isso também coloca um nível de risco para a gente, assim, estratosférico. Por quê? Porque se eu não tenho barreira de entrada, qualquer um pode entrar no mercado imobiliário e fazer um prédio, fazer um pequeno loteamento, qualquer um. Você tem dinheiro, você pode fazer. Eu ainda digo mais, se você não tiver dinheiro, mas se você for um bom estruturador de negócio, você estrutura o negócio e arruma quem põe o dinheiro. Em síntese, se está bom para você, tá bom para todo mundo, o que torna aquele negócio, aquela região mais perigosa. O que exige de você um esforço maior para entender toda a dinâmica de funcionamento daquele mercado. Por quê? Porque onde está bom, está perigoso. O mercado imobiliário, ele é paradoxal. Se está bom, está perigoso. Porque está bom. É simples assim, né? Enfim, tudo pressiona o empreendedor. E é cada vez mais difícil você tomar uma decisão de forma concisa, onde você consiga botar a cabeça no travesseiro e falar, cara, pronto, eu consegui tangibilizar o risco. Esse risco eu aceito. Aquele que eu não aceito, eu vou mitigar ou eu vou eliminar. Mas a partir do momento que você tem clareza no caminho, você consegue entender. Olha que interessante. Você consegue não somente entender se aquela oportunidade ela é viável ou não, mas você consegue entender se aquela oportunidade é oportunidade ou é encrenca. Na boa, chora. Quem aqui recebe área meia boca? Alguém leva uma área para você e fala assim, porra, essa área aqui é meia boca, dá para você ganhar um dinheirinho nela. Esqueça. Na visão de quem traz o negócio, toda área, todo negócio é bom pra caramba. Se você não aceitar, se você não empreender, se você não incorporar aquele terreno, você vai ser infeliz. A obrigação é sua de quê? De você entender se você está diante de uma oportunidade ou de uma puta de uma encrenca. A obrigação é tua. Tá, beleza, mas como é que a gente faz essa parada acontecer? Como é que a gente entende se a gente está de frente de uma oportunidade ou de uma encrenca? Eu sempre gosto de pensar o seguinte: vamos lá. Puta, não dá para a gente fazer um estudo de mercado toda vez que chega uma área. Porra, recursos. E quando eu falo de recursos, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, pessoas e dinheiro. Então a gente precisa o quê? Começar a utilizar métodos de inteligência de negócio que a gente diminua o nível de esforço e aumente o nível de resultado. Puta, melhor dos mundos, né? Seus problemas acabaram. Basta a gente colocar Tabajara, né? Basta a gente colocar o Circo de Solé aqui, melhor dos mundos, tira o picadeiro, tira os animais que dão puta de um custo e eu vou trazer a galera com valor agregado para comprar o ingresso, melhor dos mundos. Pois é, dá para fazer isso, tá? Dá para fazer isso. Só é a gente inverter. Caramba, se eu quero empreender em determinados nichos, ao invés de eu sair dando tiro para tudo quanto é lado, eu vou começar a buscar onde está esse mercado. E a partir daí a gente começa a costurar um racional que permita a gente garimpar a oportunidade com menos esforço e com muito mais êxito. Mas vamos lá, vamos com calma, né? Vamos com calma.
antes de compartilhar aqui, deixa eu voltar aqui, fazendo a... Está solicitando gravar a reunião. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Muito, mas muito, muito. Isso é uma coisa que me dói pra caramba, mas há muito tempo a gente está, desde 2008, né, Cris? A gente está nesse processo de compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, que é aquilo que a gente aprendeu, para poder ajudar empresários a desenvolver negócios de uma forma mais sustentável. E dentro dessa lógica, a gente já viu muito, mas muitos projetos que não vendem porque simplesmente o cara não entendeu o ciclo de mercado, ou seja, não entendeu a janela de oportunidade e só usou o feeling. Gente, puta, eu não estou dizendo, e jamais eu vou dizer isso, que feeling não é importante. Cara, feeling é a cereja do bolo. Feeling é a cereja do bolo. Feeling é expertise do empreendedor. Eu tenho que ter feeling, caramba, e muito. Só que o feeling ele deve ser utilizado no momento certo. Ele não pode ser utilizado como única mola, único pilar. Aí, gente, eu estou encrencado. Cristiano, volta e meia eu escuto isso, né? Pô, você está querendo me ensinar, meu irmão? Eu estou empreendendo aqui nessa cidade há 30 anos, eu conheço essa cidade na palma da mão. Aí eu digo, gente, puta, me desculpa, mas não fica chateado comigo, não. Você não conhece. Você pode conhecer o comportamento de consumo, você pode conhecer o comportamento do teu mercado, mas você não consegue, você não tem respostas de demanda reprimida. A grande maior parte, eu digo 99,9%, não tem. Presta atenção, a gente não tem fronteiras de empreendedores. O cara do norte hoje, ele empreende no sul, o cara do sul empreende no nordeste, o cara do nordeste empreende no sudeste. Eu já cansei de ver empreendedor sendo atropelado na sua cidade simplesmente porque chegou um forasteiro, lançou primeiro do que ele, pegou a demanda dele e ele ficou lá. Ué, esse cara saiu da onde? É sobre isso. Tá? É sobre isso. Você chega, quando eu digo entender o mercado, entender o teu mercado é você entender tudo que está acontecendo, sobretudo tudo que está na iminência de acontecer que você não está vendo. E a gente não precisa contratar a mãe de Ná para isso, tá? Basta a gente entender tudo aquilo que está sendo feito e sendo produzido na região. Tem como fazer isso. E é exatamente esses pequenos detalhes que, puta, coloca a gente numa baita do encrenca quando a gente não olha isso, né? E mais uma vez, eu não dou, quem me conhece sabe, eu não vou ficar adorando pílula não, viu, gente? Dá um trabalho danado, mas dá para fazer. Presta muita atenção, gente. Um monte de gente ainda fica desenvolvendo projeto somente olhando planilhas financeiras, só olhando um sistema de viabilidade, sem ele conseguir defender aquilo que é mais importante, a conexão dos inputs que estão sendo colocados dentro de uma planilha ou de um sistema. Você pode ter o melhor sistema, você pode ter a melhor planilha de viabilidade. Puta, não importa. O que importa é você consegue defender aquilo que você está introduzindo nela? Você consegue defender todas as premissas que você está imputando? Se não, gente, na boa, tudo que você coloca ali vira papel, vai virar a tua verdade. Primeiro, a primeira pessoa que precisa entender se aquele negócio é bom ou não é você. Depois, o investidor, um possível parceiro, um player, tempo e dinheiro são desperdiçados, e muito. Aí tem algumas pessoas que chegam para mim, né? Isso aqui eu já sei de cor, tá, gente? Um monte de gente chega e fala para mim, pô, mas calma lá, eu já lancei um monte de coisa e, porra, ganhei dinheiro pra caramba. Aí eu chego e falo, beleza, pergunta de 1,5 milhão de dólares. Você teve lucro ou teve riqueza? Você sabe me responder se você teve lucro ou se você teve riqueza? Não necessariamente o fato de você ter tido lucro, você gerou riqueza. Agora, para ter gerado riqueza, necessariamente você teve que ter lucro. Qual é a diferença disso? Já que você deixou dinheiro na mesa? Pois é, a maior parte da turma não sabe responder isso. Por quê? Porque diz respeito agora o Elias está a caráter, o Elias agora ele está totalmente a caráter.
seguindo o mês natalino. Isso aí, Elias. A minha filha faz isso comigo o tempo inteiro. Hoje eu estou no escritório, ela não está aqui, mas volta e meia ela faz isso. Gente, é sobre entender aquilo que você pode fazer, aquilo que você não precisa, não pode fazer. Mas como assim, Cristiano? Porra, tu é o fodão, é? Não, não é sobre isso, não. É sobre fazer o óbvio. Mas é tão óbvio que muitas vezes isso é ridículo. Porque é o óbvio. Sabe aquela parada que eu sempre digo no setor imobiliário? Ser disruptivo no setor imobiliário não é trabalhar com tecnologia, não é colocar um empreendimento, porra, inovador que nunca fizeram na tua cidade. Ser disruptivo no setor imobiliário é entender, é fazer o básico, é fazer o dever de casa, é respeitar as três grandes variáveis, que é o quê? Time, time, time. Localização não é o mais importante, gente. Localização é básico. Localização, tipo, é igual qualidade total. Se você não tiver, nem entra, velho. Time, quando eu entro e quando eu saio. Quando eu entro no jogo e quando eu saio, isso vai fazer com que você seja, tenha empreendimentos, tenha uma longevidade no mercado imobiliário. Saber o momento de entrar e saber o momento de sair. Puta, gente, como isso é importante. Mas como isso é importante? Basicamente, quantos projetos, eu te pergunto, quantos projetos você deixou de fazer porque não conseguiu entender se aquilo era uma oportunidade ou não, ou simplesmente porque ele apareceu para ti com algumas ameaças? Quantos projetos você desenvolveu que você acha que poderia ter ganho mais dinheiro? Quantos projetos você fez que não deveria ter feito? Engraçado, eu conversei eu estava fazendo uma palestra em Barueri essa semana. E teve um cara que eu fui falando, né? A gente falando das coisas, o cara chegou e me puxou e falou assim: Cristiano, tudo que você estava falando, cara, parece que estava entrando assim com a faca no meu peito. Pum, pum. Era para mim aquilo ali, tudo, as porradas que eu levei no mercado imobiliário. Fiz um empreendimento todo, puta, zerado. Detalhe, lancei, não vendi nada, nada. Mas sabe o que é não vender nada? Tá lá o prédiozinho pronto, num lugar que eu achava que tinha mercado para um faixa 2 e não vendi. Puta, aquilo ali chega a doer o meu coração. Gente, presta atenção. O grande tchan de você entender o mercado é que você possibilita, você consegue entender, primeiro, se você deve ou não fazer alguma coisa. Segundo, se você deve, quando você deve fazer e que maneira você deve fazer. O que você precisa fazer para potencializar o teu negócio e o que você precisa para mitigar o teu risco. E o grande protagonista, a gente coloca ele aqui assim, ó, na frente dos nossos negócios. As pessoas, o que que elas querem, o que que elas podem, quando elas podem. E depois a gente vai fechando a conta para entender se tudo aquilo que o mercado quer, pode, faz sentido ou não. Foi pensando em tudo esses desafios e que, sinceramente, na boa, gente, o mercado imobiliário é dinâmico demais, tudo afeta a gente, a taxa de juros afeta a gente, as políticas fiscais e monetárias atrapalham a gente, a tributação atrapalham a gente, as bets, os jogos atrapalham a gente. Os jogos, classe baixa, olha só, gente, a classe econômica, a classe é considerada, vamos lá, falar do Minha Casa Minha Vida, a turma de R$ 3.000 mês, até os 5 mil reais mês, cada 10 pessoas, 6 ou se endividaram ou estão endividadas com jogos online. Pô, cara, se você tem uma turma dessa com a capacidade de compra comprometida por conta de dívida, esse cara não compra. Ele pode querer comprar, ele pode querer um imóvel, mas ele vai dizer assim, porra, não, não tenho como comprar agora. Eu já cansei de ver projetos que tinha, puta, 10 vezes o número de demanda para consumo daquele que ele queria colocar, enquanto demanda reprimida mesmo, mas a turma não podia comprar naquele momento. E olha que interessante, se eu não entendo isso, eu perco a janela, eu lanço no momento errado, ou antes ou depois.
Tá, e quando a gente vai saber isso? Endividamento bom, betes. Puta que pariu, pode crer, viu, cara? É, já pensou, Daniel? Muita gente endividada, cara, mas muita gente endividada. E, e aí a gente precisa entender o papel da grande variável, do grande pilar chamado dinâmica econômica. Presta atenção. Imagina uma gripe. Uma gripe, um vírus de gripe. Ora, tem gente que fica na cama, adoentada, nem levanta, tem gente que espirra, tem gente que tem dor na garganta e tem gente que nem sabe que está gripado. Pois é. Assim mesmo são os efeitos colaterais das cidades em relação ao momento do ciclo de mercado. Tem cidades que sentem muito, tem cidades que sentem mais ou menos, tem cidade que nem sente. Tudo depende do quê? Da sua estrutura de geração de riqueza. Como é a dinâmica econômica da cidade? Como aquela cidade reage? Qual o nível de resiliência dela? Mercado. A tua cidade, ela tem uma capacidade de geração de novos ciclos de demanda? Ela tem uma diversificação econômica que blinda o teu consumidor, que empodera ele, que ainda que ele esteja endividado aqui, agora, num ciclo muito curto, ele vai estar tranquilo? Preste atenção, cada vez menos as pessoas estão tendo filhos e cada vez mais as pessoas estão vivendo. Cada vez mais os municípios são dependentes de uma dinâmica econômica efervescente para que ela, por si só, tenha capacidade de atrair pessoas. Ou seja, a maior parte dos municípios hoje estão crescendo porque eles têm uma dinâmica, presta atenção, eles estão crescendo por dois vetores. Ou ele tem uma dinâmica econômica forte que está atraindo pessoas para lá, tipo, para trabalhar, para empreender, para estudar, ou ele está ao lado de um município que está nesse movimento, ou seja, ou ele cresce porque ele é o combustível de foguete, ele tem uma dinâmica econômica boa e ele atrai todo mundo, ou por conta do transbordo de uma cidade que está nesse processo, já cresceu, está transbordando e está indo para as cidades vizinhas. Faz um emoji aqui, tipo, Cristiano, eu recebi, eu vi, eu recebi. Eu coloquei no grupo um pequeno artigo e uma ferramenta, uma variável muito top. Eu botei até de degustação, eu botei aqui ativo para vocês brincarem com ela até meio-dia de segunda-feira. Quem tiver no evento, obviamente, vai ter ela a vida eterna. Mas quem não tiver, vai brincar aí com ela até meio-dia. É isso aqui, ó. A taxa geométrica de crescimento anual. Ora, se cada vez mais os municípios crescem, ou pelo movimento indutor dele mesmo, enquanto a geração de riqueza, ou por conta de o transbordo de uma outra cidade, vamos analisar as cidades que estão crescendo. Aqui eu posso pegar, por exemplo, eu posso selecionar, entreguei isso aqui no artigo, botei no grupo do WhatsApp, e entreguei acesso a essa plataforma até meio-dia da segunda-feira. Quem estiver com a gente nessa jornada vai ficar com ela para o resto da vida, né? Então, aqui você consegue selecionar a região, qual a região que está mais crescendo. Né? Pegar aqui o Centro-Oeste. No Centro-Oeste, a cidade que mais cresce é Campo Verde, Mato Grosso. Mato Grosso. Ela está com a taxa geométrica de crescimento anual de 2,89%. De 2022 a 2000, de 2010 a 2022, ou seja, de 44 mil habitantes, ela cresceu 12.850. E eu gosto muito de analisar não só ela numa tabelinha, mas ela dentro de um contexto. Aqui tem todo o estado do Mato Grosso, aqui Centro-Oeste, né? Vamos pegar o Mato Grosso só o Mato Grosso. Pronto, o Mato Grosso ele já me disse que a cidade que mais cresceu foi Campo Verde, ainda permanece ele. E aqui você vê em verdinho as cidades que mais cresceram, amarelo, que cresceram mediano, e as vermelhos bem forte, as que estão reduzindo o tamanho. Olha que legal aqui. Aqui eu tenho Tangará da Serra, você passa o mouse e ele vai aparecer. Tangará cresceu a um número alto, que é 3,36% ao ano, um número muito forte. Ela tinha 40, ela tinha, não tem aqui o número. Tem na tabelinha. Ela está com 82. Não tinha, tem aqui, perdão.
bota o óculos, né, que chama, deram um chute na minha canela. 83 mil habitantes, hoje ela tem 105, cresce 3,36% ao ano. Mas olha que interessante, eu tenho três cidades ao lado dela que estão crescendo muito. Um é Campo Novo do Parecis, que está crescendo a 5,12 ao ano. Do outro lado, eu tenho Sapezal, que cresce a 4,64 ao ano, e do outro lado, eu tenho Campos de Julho, que cresce a 5,57. Puta, será que essas cidades estão, que Tangará está transbordando? Olha o cinturão de ouro aqui, ó, que é Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Então aqui você consegue ver, porra, quais são as cidades que estão crescendo. Aqui eu tenho Mato Grosso, quero pegar só Goiânia, só Goiás. Você pode também pegar aqui as cidades, ou você pode ver a taxa de crescimento não em população, mas em domicílio. Quais são as cidades que estão crescendo muito o número de domicílios? E essa informação aqui, ela te dá tanto os domicílios ocupados quanto os domicílios não ocupados. Quando você tem mais de 45% da quantidade de domicílios não ocupados em relação aos domicílios totais, significa que aquela cidade é um perfil de segunda residência, né? O pessoal compra, vai para lá, mas o endereço fiscal dela não está lá, né? Tanto é que ela fica desocupada. Então, aqui você consegue ter uma série de insights daquela informação boca de funil, né? Que a gente usa ela no primeiro momento para a gente ir aprofundando. Gente, é sobre isso. A gente vai pegando aquela coxa de retalhos para ajudar a gente a entender aonde que a gente vai gastar a nossa energia. Caramba, eu quero expandir os meus negócios. Vamos supor que eu empreendo ali em Anápolis. Eu quero expandir o meu negócio para Goiás. Tá, mas quais cidades de Goiás? Você vai ficar dando tiro para tudo quanto é lugar? Você vai acionar os corretores, os caras vão trazer um monte de coisa para vocês. Show. Você vai ter perna para analisar tudo? Por que que a gente não faz o contrário? Por que que a gente não começa a selecionar algumas cidades que são, pô, essa aqui parece ser interessante. E a partir daí você vai aprofundando os seus estudos. Ou seja, menos esforço, mais critério e a possibilidade de maior eficiência. Menos é mais. Nenhuma empresa tem recursos para analisar tudo que chega, desde a empresa de capital aberto à empresa pequena. Quando eu digo recursos, é dinheiro, tempo e pessoas. Não esqueçam disso. Dinheiro, tempo e pessoas. É... Cris, você pode botar aqui também o link do chat do WhatsApp no grupo? Gente, quem aqui não estiver no grupo do WhatsApp, aconselho a entrar, porque lá a gente vai colocar algumas coisas agora, como, por exemplo, o painel de TGCA, e eu vou colocar uma mega surpresa ao final dessa live, um outro Power BI top da galáxia, que a gente usa como processo de inteligência de negócios dentro do início da comercialização, que vai no pré-venda, venda e pós-venda, tá? Ele está mais para pré e para venda, né? Pré-venda e venda. Então, quem não entrou, entre, o conselho que eu dou. Bom, vamos voltar aqui para a nossa brincadeira. Gente, todo racional foi pautado em mais de 20 anos de mercado. E agora, nesse momento, para quem não me conhece, eu vou fazer a apresentação oficial. Meu nome é Cristiano Rabelo, porra, depois de quase que 33 minutos. Meu nome é Cristiano Rabelo, eu sou CEO do Grupo Prospecta. Prospecta é uma empresa de inteligência de mercado que atua em todo o país. Nós temos hoje mais de 20 estados ativos, com projetos ativos. A nossa expertise é criar soluções, construir métodos para poder medir a temperatura do mercado, entender. Então, a gente vai desde o processo de garimpo de oportunidade até o pós-venda, plugando metodologias de inteligência de mercado, como pesquisas de mercado, ou construção de indicadores para poder diminuir risco, né? Então, o tempo inteiro, a Prospecta trabalha nessa compreensão que leva basicamente três grandes pilares: dinâmica econômica, demanda e oferta. E aqui eu quero só plotar uma imagem, não estava nem no script, mas eu vou postar essa imagem. É um pedacinho de uma imagem que eu tenho que defender isso aqui, porque senão vocês vão ficar, tipo, viajando na maionese. Deixa eu postar isso aqui.
para que vocês fiquem na mesma página que eu. Eu sempre defendo esse carinha daqui, ó. Dinâmica econômica, o mercado gasta uma puta de energia olhando isso. Oferta. Porra, uma cidade está boa na percepção da maior parte dos empreendedores se está vendendo. Se está vendendo, tá bom. Se não está vendendo, não tá bom. E adivinha o que que a turma vai lançar? Aquilo que está vendendo. Gente, se a gente for olhar só a oferta, eu estou olhando basicamente mais de 80% das informações ligadas ao passado, aquilo que vendeu. Pô, quem me garante que esse cara aqui não raspou o último tacho da panela? Quem me garante que eu consigo ainda colocar novos ciclos das mesmas ofertas que venderam bem? Quem me garante que o cara errou o preço? Será que esse cara não errou o preço? Então tem tantas distorções aqui. A cada 100 empreendedores, gente, estou sendo bonzinho. Cada 100 empreendedores, tipo, 95 não faz nenhuma análise de mercado. A galera empreende no ciclo e utilizando tão somente o seu feeling. Mais uma vez eu digo, o feeling é super importante, mas ele tem que ser usado no momento certo. E é exatamente essa lógica. Oferta, ela não é o início do processo, ela é o final. Quem alimenta a oferta é a demanda. A demanda alimenta a oferta. Eu preciso entender, porra, tem mercado? Demanda. A demanda é maior do que a oferta? O que que eles querem? O que que eles podem? O que que é importante para eles? O que que não é importante? Presta atenção. Todo atributo para o empreendedor é custo. Se você vai botar uma varanda gourmet, é custo para você. Se você vai botar um playground, é custo para você. Na visão de quem está comprando, é um predicado. Maravilha, porra, tem tudo isso. Maravilha. A questão é, será que você está acertando nos atributos? Gente, acredite, isso muda. O grau de priorização muda, porque eu preciso separar aquilo que é importante daquilo que é foda. O que é foda é aquilo que as pessoas acham que é tão importante a ponto dela pegar dinheiro do bolso e pagar mais para ter. Ora, eu vou desenhar um produto alinhado com aquilo que tem muita percepção de valor. Muitas vezes eu não vou conseguir botar tudo, que não vai fechar a conta. Mas se eu tiver que botar os atributos, eu vou colocar aqueles atributos que têm a maior percepção de valor, que eletrificam o meu comprador. Como é que você vai saber disso olhando só quem está vendendo? O cara pode ter colocado um monte de atributo lá que a galera não está nem tchum. Comprar, estava lá. O cara nunca foi no spa, nunca usa a sauna, por exemplo. Ah, o cara botou uma piscina aquecida. Ah, porra, achei legal, botou, mas eu preferia que tivesse 3 vagas de garagem. É sobre isso que eu estou te falando. Eu preciso entender aquilo que é importante, sobretudo aquilo que é foda, a ponto de as pessoas botarem a mão no bolso e pagar mais para ter. Eu não vou conseguir entender isso sem entender o meu mercado. Eu vou fazer uma pequena pergunta. Você sabe me responder o que fez com que o teu comprador te comprasse? Em cima de tudo aquilo que você já vendeu? Mas não é ter uma ideia, não, tá? É me responder. Tipo, 37% daquele empreendimento comprou porque a área de lazer era foda. Ah, não. Foi a localização. Puta, que vista, que ventilação. Não, não, não. Não foi a oportunidade, foi preço. Não, foi o layout do apartamento ou do lote. Puta, a proposta de valor era foda. Ah, não, eu comprei porque a galera vai plantar azeitona e vai dentro daquele empreendimento, a galera vai compartilhar a safra dos melhores azeites. Porra, eu quero isso. O cara nem comprou produto, né? O cara comprou proposta de valor. Pois é, o que que eles querem? Quando eles querem? Quando eles querem? Quando eles querem? Pois é. Só que ainda não é minha Dubai. A minha Dubai está aqui, ó. Dinâmica econômica. A dinâmica econômica empodera essa turma. A dinâmica econômica gera ciclo de demanda. Se você erra a mão dentro de um município que não cresce muito, você está ferrado. Você vai ficar anos sem vender. Por quê? Você precisa de gente para comprar, gente. Eu nunca me esqueço de um publicitário famosíssimo, puta, mega famoso. Chegou para mim numa live, daquelas lives da pandemia, né? O cara chegou para mim, Cristiano, me desculpa, mas tudo vende. Eu falei, tá, você tá certo, concordo contigo. Tudo vende. Só tem um detalhe: o problema do empreendedor é quando vende. Você aguenta, meu filho, ficar 8 anos com estoque, 6 anos com estoque, 7 anos com estoque?
O que quebra o empreendedor é falta de liquidez. Estoque é falta de liquidez. Se você não for uma empresa de compra e venda de bens, você ter estoque não é bom para ti, você vai ficar sem liquidez. 99% das empresas que entram em recuperação judicial no setor imobiliário entram com lucro futuro projetado, mas o cara não tem dinheiro para pagar a folha. Liquidez. É sobre isso. Estoque e liquidez. Maravilha. Link do grupo de pré-escrito. Vamos lá. Aí vamos voltar aqui, né? Pô, mas qual o racional? Gente, eu defendo o seguinte racional. O racional que eu sempre defendo na viabilidade é que a gente precisa trabalhar a viabilidade no contexto aprofundado. A viabilidade, ela não é simplesmente você abrir uma planilha e trabalhar os dados, botar a projeção de venda, o preço, a velocidade. Não. Isso é a parte final. E vou até mostrar uma outra parte daquele mesmo slide. Aqui, ó. A viabilidade financeira, ela é 10% do processo de viabilidade. Para chegar até aqui, eu preciso ter o match de duas viabilidades, a viabilidade técnica e a viabilidade de mercado. Todo mundo faz essa porque é obrigado. Você não vai ter o registro de incorporação se você não fizer ela. Isso aqui é o potencial construtivo ou o potencial loteável. Eu preciso ter. Puta, mas infelizmente a grande maioria não olha aqui. E observe que eu tenho um universo gigante antes de chegar na financeira, porque aqui eu posso morrer o projeto. Exemplo, eu preciso entender o potencial construtivo, o potencial loteável e entender se o mercado absorve isso, caramba. E se o mercado não absorver? Às vezes você tem uma área que tem potencial para fazer uma cidade, mas aquilo ali, meu irmão, na região que você está, não vai dar rock. Você vai demorar 70 anos ali. Pois é, eu preciso entender se o potencial, o máximo que eu posso fazer naquela área, eu posso absorver no mercado. E qual é o melhor nicho, que tem o maior potencial de valor? Às vezes você já tem uma área que é melhor você vender a preço, a valor patrimonial, do que você empreender nela. Ou seja, antes de chegar na viabilidade financeira, eu preciso ter o casamento perfeito entre esses dois. Isso é que vai permitir com que os inputs dentro de uma viabilidade financeira ocorram de uma forma consistente. Porra, tem mercado. O preço de venda está alinhado com a capacidade de compra. A velocidade de venda está alinhado com uma grande variável que eu digo no curso. Como é que você vai projetar a velocidade de venda? Ah, com histórico? O que eu vendi no passado? Esqueça, eu nem olho a tua viabilidade. Me desculpa. Ah, mas eu fiz assim e deu certo. Porra, então você teve sorte pra caramba, viu? Porque fazer viabilidade, eu olhar para o futuro, olhando o indicador do passado, ele me dá o quê? Curva de aprendizado, ele me dá comportamento de consumo, peculiaridades. Mas como é que eu vou definir uma velocidade de venda no futuro com base naquilo que aconteceu no passado? Sob condições, aspectos e contextos totalmente diferentes, sob óticas políticas, econômicas diferentes. Pô, gente, pelo amor de Deus, o setor imobiliário precisa ser respeitado pela ótica de microclima. Cada cidade precisa ser compreendida de uma forma diferente. Você vai para São Paulo, isso muda por bairro. Aí chega nego, quer empurrar um dado, quer empurrar dado e padronizando o mercado. Não se padroniza mercado. Eu não posso simplesmente dizer, a intenção de compra no Nordeste é 40%. No Sudeste ela aumentou de 40 para 47. Ô, gente, me perdoe. A intenção de compra ela muda de produto, muda de nicho, médio, alto, double A, triple A, médio padrão, baixo padrão, médio alto padrão. Isso muda de padrão, de cidade, de bairro, muda tudo. Tudo isso modifica e você precisa entender. Lembra que o gripado, o vírus, deixa um na cama, o outro só tosse, o outro só espirra? Tem cidade que o pau está cantando em plena crise e a turma está lá, ó, deitando e rolando. Exemplo, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, em 2016, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí. Quantas cidades em plena crise respondiam de uma forma totalmente diferente? Pelo amor de Deus. Ainda não, Emanuel, vai sair já já. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês tudo aquilo que a gente mostra. O racional é, eu trabalho a viabilidade
Eu trabalho a viabilidade num contexto aprofundado, ou seja, quem conhece a gente, já já vou dar esse presente aqui, ó, vou dar só um spoiler. Olha o spoiler. Olha o spoiler, Daniel. Olha o spoiler, Daniel. Já já. É, Aqui, aqui a gente está na plataforma. Então, basicamente, aqui é onde a gente começa a brincadeira. Aqui eu tenho toda a jornada das aulas, ou seja, quando elas acontecem. A gente tem algumas aulas que são gravadas, eu acho que 30% das aulas estão gravadas. O modelo matemático que todo mundo pira, que é um dos melhores sistemas criados no Excel para fazer viabilidade, tanto de loteamento quanto de empreendimentos verticais. O Casas também, enfim, você pode fazer, ele vai te dar um puta de um resultado. Aqui tem todas as aulas ao vivo, que já começa semana que vem. Esse evento, gente, calma, Cristiano, calma, calma. Vamos aos poucos. Deixa eu tirar aqui, porque senão eu fico levando porrada aqui aqui, pronto. A gente tem aula de network um dia, o primeiro dia, na quarta-feira que vem. É só para a gente se conhecer, a gente se apresentar. Isso é extremamente importante. Tem um monte de gente que faz negócio entre si. Tem dono de terra, tem investidor, tem estruturador de negócio, tem dono de imobiliária, um monte de gente que vai fazendo negócio. Todos os materiais do curso. Primeiro bônus, esse aqui eu sou apaixonado. Eu mostro para vocês o pitch. Eu até faço uma analogia. Eu digo o seguinte: eu começo pelo final. É o pitch que eu defendo o projeto para captação de investimentos. Então, aqui eu mostro para vocês o pitch que eu uso para defender projeto, levando em consideração as três verticais: dinâmica econômica, demanda e oferta. Gente, na boa, e resultando na viabilidade de mercado e na viabilidade financeira, né? Eu estou acostumado a ver aqueles business plans de 100 páginas, onde 99 é a foto do empreendimento. Aí, na última, o cara bota lá a taxa de retorno prevista e o que ele precisa. Aqui não. Aqui a gente mostra o racional, conectando. Porra, a cidade é interessante, ela tem demanda, ela tem uma concorrência, mas o meu produto, ele tem demanda reprimida, o meu produto tem os diferenciais, porque eu estou alinhando com a demanda, eu projeto fluxo de caixa alinhado com o comportamento de consumo e eu tenho esse resultado com base em todo esse contexto. Ou seja, eu nunca defendi um projeto, isso aí sem chorumelas, tá, gente? Se tiver alguém aqui que eu já defendi um projeto, solta o braço aqui. Eu nunca defendi um projeto que eu não captasse dinheiro. Nunca. Agora, nem todos os projetos eu levo, né? Porque tem um monte de projeto que, porra, não passa. Mas aqui eu mostro como fazer, e até brinco. Isso aqui é o final. Então, se você implementar tudo aquilo que a gente vai mostrar no evento, no curso, que não é fácil, vai te dar trabalho, mas eu mostro toda a sequência do que você precisa fazer. Tudo. Você vai conseguir defender o teu projeto ou para o dono da área, ou para um parceiro, ou para captação de funding, tá? Os 10 passos da inteligência de mercado, tudo isso aqui eu vou dar aula ao vivo. Tudo isso aqui é ao vivo. E depois a gente coloca as aulas gravadas. Os 10 passos é o quê? É a viabilidade de mercado, como eu garimpo oportunidade, eu vou mostrar para vocês como eu analiso a dinâmica econômica, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, inclusive as gratuitas da Prospecta, eu vou mostrar para vocês a área de influência, como eu analiso vocação, e aí a gente vai fazer absorção, enfim, vou mostrar tudo aquilo que eu faço na Prospecta Inteligência, tá? Quem, inclusive, já comprou um estudo de mercado nosso, vai ver para e passo aquilo que a gente faz. Eu mostro aqui um modelinho matemático que é uma matriz de atratividade de entorno, é uma ferramenta que será entregue para vocês medirem qualificavelmente, vocês vão qualificar matematicamente a atratividade do terreno. Aí tem depois as métricas de viabilidade, aqui já tá gravado essa parte de métricas de viabilidade e a estrutura do estudo, são duas caixinhas que estão gravadas. Depois eu vou apresentar um exercício de viabilidade para impedimento vertical, depois para loteamento, e depois a gente vem para cases. Nesses cases, eu adoro trabalhar dois grupos. Eu vou trabalhar um grupo de análise para entender o melhor modelo de entrada para incorporar o terreno. Será que é melhor comprar, permutar, trazer o dono do terreno para sócio? E depois eu vou fazer um segundo bloco para entender o melhor modelo de entrada para funding. Ah, gente, aí é top.
A gente vai ver o que que é melhor, qual o impacto no fluxo de caixa desse projeto. A gente vai ver na real. Para empreendimentos verticais, a gente vai ver financiamento da planta, que é o crédito associativo, financiamento da exposição geral, financiamento da produção, que é o PEC, a gente vai ver mútuo, crowdfunding, e em loteamento, a gente só não vai ver o financiamento da planta, porque ele não é um modelo para loteamento, mas a gente vai ver todo o restante. E a gente vai vendo os dispositivos e vendo o quê? Se a gente gerou alavancagem ou não, se a gente gerou riqueza ou não, né? O famoso ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Então, esse é o final do processo. Então, a gente mescla uma metodologia que a gente usa para entender mercado no dia a dia da Prospecta com a ferramenta prática que vai ficar com vocês, tá? Para fazer viabilidade, para testar a viabilidade. E aí vem esse modelinho. Tá aparecendo o modelinho aí, Cris? Essa aqui, gente, é a famosa TIV 4.0. Essa é a que faz a criança sorrir. Gente, aqui eu tenho toda a estrutura de input, né, dividido por macrotemas, o quadro de área, negociação do terreno, a estrutura de custo de obra. Aqui no quadro de áreas, todo macrotema eu tenho subtemas, e todo o macrotema a gente vai consolidando, a gente vai conferindo ele. Eu tenho as rúbricas, aqui o tempo de alocação do recurso e como ele foi alocado. Você tem os menus suspensos para andar nela, né? Ou você pode andar por aqui mesmo. Então, aqui eu tenho os modelos de negociação do terreno, eu tenho os quadros de venda, que são três. Cada quadro desse aqui, quadro de área, onde eu vou botar os meus produtos, cada um, eu tenho uma velocidade de venda e uma tabela de venda apartada. O que me dá, um puta do refino com relação à análise. Aqui eu tenho as estruturas de custo de obra, onde a gente pode construir com base no CUB ou com custo histórico. Eu tenho o conceito de áreas equivalentes para empreendimentos verticais. Eu tenho a possibilidade de fasear até em 3 vezes as obras. Eu tanto posso fazer uma alocação manual, onde eu vou colocando a curva de obra manualmente. Deixa eu até apagar aqui, ó. Eu posso colocar manualmente o mês a mês, a alocação da curva de obra, eu posso botar linear. Estou dizendo que começo no tempo 1, em 15 meses a minha curva, e eu jogo uma linear, automaticamente ele já preenche a curva. Então, eu posso dizer quanto de orçamento eu uso na fase 1, na fase 2, eu posso dizer se ela intercala ou não, ou se ela é contínua, posso dizer se eu boto inflação ou não. Aqui eu tenho todas as outras estruturas de custos ligadas ao marcotema de custo de obra, demolições, projeto, taxa de administração de obra, se você usa percentual ou verba, tem aqui seguro de obra, aí você tem a caixinha do consolidado, onde você vai conferir tudo, todo macrotema tem uma consolidação. Você tem a estrutura de venda, onde ele gera ou não prosoluto, você pode dizer se gera ou não venda após as curvas. Aqui eu tenho cenário de venda otimista, mais provável e pessimista, é velocidade de venda. Aqui eu tenho a tabela de venda e aqui eu tenho as velocidades de venda, onde a gente vai botar aqui quanto a gente vende mês a mês. Curva 1, curva 2, curva 3 e o consolidado, né? Uma curva para cada quadro. Eu tenho custo de incorporação, despesas legais, regularização, gestão de projetos, gestão de carteira, corretagem, você pode parcelar a corretagem. E olha que bacana, você tem todas as premissas, e esse modelo matemático ele já faz a viabilidade estática, e ele tem aqui a régua da viabilidade, né, que ele vai do inviável ao muito viável. Aqui ele tem toda a estrutura da DRL, te dá quando você começou, área do terreno, área privativa, área equivalente. Se for loteamento, ele vai dizer a área loteável. Permuta física, ele vai te dizer o modelo de compra do terreno, se foi permuta, se foi compra financeira. Os quadros, o que tem em cada um, os marcos do projeto, aqui se você vai fazer alguma observação ou não, uma pequena DRE. Aqui ele está dizendo se é viável ou não, alguns indicadores estáticos. Aqui, se você está com dúvida, eu estou com dúvida no custo de obra, você clica aqui, ele já te leva para a estrutura de consolidado, para você conferir as rúbricas. Depois eu tenho o fluxo de caixa, né, que você vai analisando o fluxo de caixa da SPE, e o bacana é que esse modelo matemático,
ele faz o fluxo de caixa da SPE e de 3 players, que é você, empreendedor, e mais 2 possíveis sócios, né? E depois, como chave de ouro, a gente tem o dashboard também de todo mundo, né? Do consolidado, você tem aqui todas as métricas de go no go, o cronograma de desembolso, ou seja, a tua exposição de caixa, e como é que você vai ter que colocar ela, a projeção do fluxo de caixa, quanto que a barriga inverte, as taxas de retorno, a emitir, o VPL, o ROI, quanto eu ganho para cada real que eu ponho, tanto acumulado como nominal, como a um ano. O ROI AVP, que eu explico isso aqui é um dos pontos mais interessantes de geração de riqueza. Quando o meu dinheiro volta, a exposição de caixa máxima, quando é que você vai colocar, quando ela acontece. E aí você tem o do empreendedor, cada player tem o seu gráfico termômetro, que ele vai andar aqui, ó, muito viável ou inviável, a depender dos dados aqui. Então, aqui eu tenho o fluxo só do empreendedor, só de um sócio 2, o sócio um, perdoe, caso tenha preenchido, de um sócio 2 e aqui depois ele vai ratear, né? Quem teve a maior receita, a maior despesa, a maior margem, o maior lucro, o maior VPL, enfim. E o bacana é que a gente faz sensibilidade nela, ó. Se eu mudar a velocidade de venda, se eu botar aqui, por exemplo, uma venda ruim, aqui está 11 milhões o meu caixa, né? Minha exposição. Se eu botar numa venda ruim, uma velocidade de venda ruim, que ele vai para o pessimista, ele aumentou aqui 700 pila. Deixa eu botar agora no otimista, ou seja, vendendo mais rápido. Ele cai para 10 milhões a minha exposição de caixa, ou seja, a gente vê a sensibilidade do projeto com relação às estruturas de velocidade de venda. Aí eu tenho todos os dispositivos de funding, é, eu tenho a possibilidade de trabalhar equity, ou seja, distribuir a parceria sobre todos os players envolvidos, eu tenho a possibilidade de reter o recebimento do cara que está como sócio um. Eu explico isso. Tudo isso aqui que eu estou falando, na plataforma, vocês vão ter acesso, já já eu falo da oferta, né? Durante quanto tempo? O normal é um ano, né, Cris? Tem lá explicando cada casinha dessa, cada rúbrica dessa, eu explico lá. Já está gravado na plataforma, então eu explico tanto a de loteamento quanto a de empreendimentos verticais. Está lá, o manual interativo. Se está com dúvida, você vai no cheio. Aqui eu mudo, ó, eu vou para o horizontal, clico nele, ele automaticamente já transforma em loteamento. Aqui eu volto para vertical. Aqui eu posso calibrar os gráficos termômetros, como eu disse, eu posso definir o que que é legal, o que que não é para mim no estático e na dinâmica, dizendo o que que eu quero, o que que seria ótimo, o que eu não quero. E aqui eu dou pesos para cada variável, né? Para poder você calibrar, levando em consideração aquilo que é importante para você. Aí tem securitização, financiamento da produção, que é o PEC, crowdfunding, modelo de mútuo, financiamento da exposição, financiamento da planta, enfim, tudo isso a gente faz esses cenários, né? Gostaram? Legalzinho, né? Bacana. Deixa eu explicar aqui agora, deixa eu mostrar para vocês que teve gente que perguntou, pô, era 1 hora que você tinha dito, né? Pois é, gente, tudo isso, ou seja, viabilidade aprofundada, não é só planilha. A planilha é o final. Quando a gente fizer os cenários, eu já vou mostrar para você como a gente conectou tudo nela. Qual é o ponto de fragilidade? Como é que eu defendo a viabilidade? Como é que eu vou chegar até lá? Como é que eu defendo as premissas que vão chegar lá? Aí depois, tudo já estiver lá, a gente vai fazer todas essas brincadeiras, né? Então, basicamente, gente, esse curso é a última vez que a gente está fazendo, até porque a planilha TIV 4.0 ela está sendo atualizada. Então, a gente está colocando uma série de atualizações já para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, ela não vai ser mais esse valor, 2.800, a gente vai ofertar acima de 3.500. Então, é a última vez que a gente bota com valor normal, né? A gente sempre dá esse bônus de desconto de R$ 700 para os primeiros inscritos, que vai ser o quê? Do dia, segunda-feira, das 12 horas às 14 horas, é só 2 horinhas, tá, gente? Depois não adianta o cara chegar e falar, porra, perdi, eu estava almoçando, não vi. Não tem jeito. Isso aqui a gente não faz. Então, a gente dá o bônus de R$ 700 para quem fizer a primeira inscrição nas 2 primeiras horas. 3 anos de acesso.
Ou seja, você vai poder rever as aulas, tudo aquilo que foi colocado, você vai poder rever, a planilha vai estar lá e vocês vão ter atualizações. Se houver atualizações na TIV, todo mundo pega. Quem bom, eu não vou garantir, tá? Mas possivelmente as atualizações que eu vou colocar no primeiro trimestre da nova turma, possivelmente eu já use nessa. Então, estou com um cronograma de que o modelo fique pronto com algumas atualizações semana que vem. Se ela passar nos testes, eu já vou colocar na aula prática de vocês. Então, vocês já vão pegar ela. Mas também, se vocês não pegarem ela agora, vocês vão pegar ela no primeiro trimestre. Ou seja, 3 anos dá direito a tudo que for atualizado nela, vocês vão ter, tá? Duas aulas bônus. A gente vai ter a aula com o Dário Jardim, que é um dos sócios, é conselheiro e um dos sócios da Trinos. Ele vai falar de fund, de quais são as oportunidades acessíveis dentro do mercado de capitais. Puta, é muito bacana, vocês vão ver uma série de oportunidades. A gente vai ter também um dia de aula, uma noite, 2 horinhas de uma aula com Bruno Sagas, que é um especialista em inteligência comercial. Bruno foi diretor da Cia Inteligência, uma das empresas mais renomadas de lançamento. Os caras lançaram praticamente todos os Alphavilles. Então, ele vai estar falando da panela de pressão. É muito bacana, tá? Nos outros cursos a gente não colocou isso. A gente vai sortear tudo isso que eu estou falando. Presta atenção. A gente vai colocar o carrinho aberto até quarta-feira, às 5 horas da tarde, né, Cris? Então, nas 2 primeiras horas, você tem tudo isso que eu estou falando e mais R$ 700 de bônus. Passou as 2 horas, você perde R$ 700 de bônus e só tem direito ao restante. Só, né? Coisa pra caramba, coisa pra caramba. Eu vou sortear 2 mentorias de 4 horas, que são utilizadas de 1 em 1 hora ou no máximo de 2 horas, conforme agendamento. Isso aqui é eu e você, tá? Cada mentoria dessa, eu vendo, cada bloco de 4 horas, a gente vende por R$ 5.000. Eu acho que até tem mentorados aqui meu. Então, cada bloco eu vendo por R$ 5.000. Aqui a gente está dando um bônus de R$ 10.000. Isso vai ser sorteado no primeiro dia de network, a gente vai sortear, tá? Um relatório vocacional de 1,5 km. O que é o relatório vocacional, gente? É a tecnologia que a gente lançou mês passado. Você pode selecionar 1,5 km, ele vai te dizer, esse bônus aqui, ele vai te dizer perfil da demanda em H3, ou seja, o menor nível de mapeamento, capacidade de compra, quanto pode custar um produto alinhado com a capacidade de compra, oferta de terceiros, potencial de mercado preliminar, ele mapeia, ele diz onde é que estão os pontos de maior concentração da demanda que você sinalizar, e tudo isso com leitura, e você ainda tem um acesso a 2 plataformas durante 60 dias, que é uma de mapa, sociodemografia, e outra de oferta de terceiros, de 1,5 km de qualquer cidade do país, tá? E você ganha a possibilidade de comprar um relatório perfil de mercado, que ele pega a cidade toda e ele coloca dinâmica econômica, demanda, oferta de terceiro, mapeamento de demanda, potencial de mercado preliminar, acesso às 2 plataformas durante 60 dias, o o relatório perfil, que tem tudo isso, e ou o relatório vocacional City, que ele tem tudo que eu falei, mais oferta de estoque. O perfil, a gente mapeia o Brasil inteiro, relatório perfil. Já o vocacional City, a gente mapeia 40 cidades. Então, a diferença entre o City e o perfil é que o City tem oferta de estoque, e o perfil tem oferta de terceiros. Então, mas enfim, o relatório perfil, a galera tem amado aí, tem dado muita informação e tudo com leitura, tá, gente? A gente não joga dados nos peitos das pessoas, a gente entrega informação. Isso é uma política interna que a gente tem, tá? A gente não quer simplesmente sair vomitando dados. A gente quer entregar um racional. Então, existe toda uma leitura. Ganha 30% de desconto na compra. Um relatório CIT, o perfil é 4.000, e um relatório vocacional CIT é 9.000. Então, você ganha 30% de desconto caso você queira, né? Existe um tempo para isso, né? Isso está especificado, mas enfim. Aqui, ah, aqui a gente tem as aulas ao vivo. De quarta-feira, quem não puder participar da aula ao vivo, ela fica gravada, pode assistir depois. Então, quarta é network,
Quinta e sexta, os 10 passos da inteligência, ou seja, a gente vai trabalhar a viabilidade do mercado. Eu vou mostrar para vocês como eu analiso e como eu vou garimpar a oportunidade. Tudo isso até a gente chegar o plug de conexão com a viabilidade financeira, né? Depois, na outra semana, a gente tem a apresentação eu vou apresentar os dois modelos de viabilidade, né? Eu vou apresentar o que eu chamo de cenário base, que vai servir de tecido de fundo para a gente fazer cenário de viabilidade. Um para vertical no dia 2, outro para horizontal no dia 3. No dia 5 tem a aula bônus, que é a inteligência que vende, que é do Bruno Sagas. Depois, a gente, na outra semana, tem a resolução dos exercícios, cenários, tanto para entender o melhor momento, melhor modelo de entrada para incorporar o terreno, quanto o melhor modelo de entrada para fund. Então, no dia 9, só vertical, no dia 10, só horizontal, e no dia 12, a gente tem a aula bônus de alternativas atrativas de funding com o Dário. No bloco 3, que é lá em janeiro, em fevereiro, a gente bota aqui uma mentoria de grupo, para tirar dúvidas, né? A gente vai ler indicador e a gente vai colocar uma mentoria para tirar dúvida. Basicamente, são dois encontros, né? A gente espaça para dar tempo da turma ver. Previsão desse curso em 2024. Cara, não tem previsão. Isso é lá para... Realmente não tem. A gente lança entre 2 a 3 eventos por ano. A gente não... Esse ano que a gente lançou 3, mas os outros anos normalmente ele lança 2. Final do primeiro semestre, final do segundo semestre, como a gente está fazendo, tá? Mais ou menos isso. Pode ser que seja antes, mas dificilmente, porque te conheço lá da Carolina Caribé. Que bacana, Léo. Que legal. Então, gente, tá aqui uma oportunidade para vocês e a promessa, né? Bom, vou fazer eu tinha prometido isso. Isso aqui é uma dos Power BIs que eu utilizo como processo de inteligência de negócio. Aqui é o seguinte, eu sempre gosto de medir o que está acontecendo no momento que a gente começa a fazer o aquecimento das vendas, tipo o meeting, né? A gente vai lá fazer a panela de pressão, a gente está fazendo todos os cadastros, e eu quero entender quem está cadastrando e quem está comprando. Por quê? Quando você tem uma ferramenta dessa, você consegue, em tempo real, municiar o marketing e o comercial das estratégias. Quem está comprando? Porra, deixa eu ver quem é o engenheiro. Clico aqui no engenheiro, eu vejo como é que esse cara chegou, esse cara chegou como, qual a idade, se é casado, estado civil, onde ele mora, onde eles trabalham. Eu já vejo os pontos de adensamento de onde mora, onde trabalha, eu já vejo a estrutura de renda. Aqui está aleatório, tá, gente? Eu vejo a imobiliária que está trazendo mais esse perfil, eu posso ver os picos. Então, tanto eu posso ver cadastro, como eu posso ver venda efetiva, ou posso ver os dois. Então, deixa eu ver aqui empresário. Quem é que está trazendo mais? Eu já consigo ver que a imobiliária B e X é quem está trazendo mais. Então, eu posso fazer campanhas diferenciadas para perfis de imobiliárias. Eu posso entender geograficamente quem é que está vindo, onde eles moram, onde eles trabalham, que eu posso fazer campanhas de outdoor ou panfletagem de uma forma certa. Eu posso ver o que está dando mais resultado em relação à captação, origem, essas pessoas estão chegando como. Ah, eu quero ver o perfil das pessoas que têm de 25 a 40 a 34 anos. Ah, eu quero ver o perfil de casado, eu quero ver o perfil do cara que tem renda de 7 a 14. Ou seja, eu tenho vários pontos de vista. Eu quero ver pela renda, eu quero ver pela profissão, eu quero ver pela origem, eu quero ver pela idade, eu quero ver para onde eles moram, onde ele trabalha, eu quero ver pelas imobiliárias, pelo corretor. Imagine você municiando a equipe de venda. Aqui, galera, a gente está fazendo muito marketing, gastando puta grana com LinkedIn. Porra, que está vindo mais a indicação. Clico aqui na indicação, são essas imobiliárias que estão trazendo mais gente. Cara, vamos focar aqui nesses caras, vamos dar algum brinde para mais indicações. Estande de venda. Porra, stand está muito eficiente, o WhatsApp também, eu já consigo ver a eficiência em todos os pontos de vista, né, estratégico, que vai posicionando o meu marketing e o meu comercial com as estratégias. Eu posso fazer motes de campanhas diferentes. Bom, eu vou dar para vocês esse acesso aqui que eu prometia fazer durante até meio-dia do lançamento, tá?
Então, vocês vão poder brincar aqui, vão poder analisar, e quem tiver com a gente na jornada, eu vou entregar. Esse aqui, esse bônus não estava, não, eu inventei agora. Eu vou entregar isso aqui com um banco de dados, para que vocês possam estar o tempo inteiro alimentando ele com banco de dados. E o bacana é que você pode fazer por empreendimento. Então, aqui mesmo você filtra por empreendimento. Ó. Aqui mesmo você vai filtrar, eu quero ver todos os empreendimentos, ou quero ver empreendimento A, ou B, ou C, enfim. E aí você consegue ter uma análise crítica, tanto daquilo que já foi consolidado, quanto aquilo que está em processo de consolidação. Gente, o tempo inteiro, inteligência de mercado, para a gente entender o quê? Comportamento de consumo, comportamento de consumo. A gente vai colocar lá no grupo agora, tá? No grupo de WhatsApp. Quem não tiver, entra no grupo. Tá? Ó, o Leandro. O Leandro tirou uma foto comigo aí, Leandro. Show de bola, meu irmão. Que bom, cara. Que legal. Que bom ter você aqui. Tô vendo o Paulo Figueira. Aí, Paulo. Tudo jóia, Paulinho? Maravilha. Depois eu vou pegar umas dicas de carne para comprar em o teu fornecedor em Barueri. Gente, tudo que a gente faz com muita responsabilidade, né? Eu confesso que eu fico muito puto da vida com um monte de gente que vende facilidade para brilhar os olhos de todo mundo. Fazer uma viabilidade aprofundada, entender o mercado não é uma tarefa fácil. Dá trabalho, dá trabalho. Então não é aquela coisa que, porra, em uma semana você vai ganhar 1 milhão. O mercado imobiliário pode deixar você rico em um empreendimento, mas pode deixar você ferradaço também em um empreendimento. Então dá trabalho de fazer, mas também, tipo, é um caminho sem volta, é um passo sem volta. Então, a partir do momento que você faz isso, que você começa a entender essa lógica, sabe aquela boa sensação de que, caraca, onde eu tava, meu, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei, literalmente. É sobre isso, né? É sobre isso. Então, eu mostro todos esses caminhos, eu mostro aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, eu tenho um respaldo de uma empresa de inteligência de mercado, que eu respiro isso 24 horas por dia. Então, eu vou mostrar basicamente tudo que a gente faz, como a gente faz, quais são os caminhos, quais são as variáveis que eu uso, onde eu pego, como eu faço. Bom, isso é a TIV 4.0, a junção de método e ferramenta. Simplesmente para você entender o mercado, para você entender como aproveitar a janela de oportunidade, e, sobretudo, entender a janela de oportunidade, né? Quando é bom para entrar e quando é bom para sair. Tudo isso a gente vai falar, tá? É muito conhecimento, é muita informação, é muita informação, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês, independente de vocês estarem ou não fazendo o curso. Eu espero que alguma coisa aqui tenha tocado vocês. Espero que algum insight aqui tenha ajudado vocês, que algum ponto de vista tenha tirado alguma dúvida. E caso faça sentido de vocês estarem junto com a gente nessa jornada, será uma grande honra, tá? E estaremos juntos discutindo oportunidades e lições aprendidas. Todas as aulas vão ficar gravadas durante 3 anos. Então, normalmente, quem compra tem acesso a 1 ano, mas esse ano a gente está botando, como é o último ano desse preço, que a gente vai aumentar a régua ano que vem, e também por conta da atualização da TIV, a gente está colocando 3 anos, tá? E vai ser a última turma com essa TIV. Então, vai ser 3 anos. 3 anos. Com a atualização se tiver atualização nativa, vocês recebem e o acesso à plataforma. Gente, fiquem com o Papai do Céu. Durou 1h14. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se não, espero que alguma coisa aqui tenha contribuído com algum insight para diminuir o risco de vocês. O Power BI. Eu mostrei o Power BI, eu mostrei dois. O Power BI de taxa geométrica de crescimento anual, que ele mostra a taxa de crescimento tanto da população por município, por região, sul, sudeste, nordeste, por estado ou por município. E mostra também a taxa de geométrica de crescimento dos domicílios. Ora, se cada vez menos pessoas estão tendo filhos e cada vez mais as pessoas estão vivendo, os municípios hoje eles têm crescido por conta de uma influência forte da dinâmica econômica local.
Pô, se a dinâmica está interessante, vamos dar uma aprofundada, vamos entender essas cidades. Então, é uma das variáveis que eu uso. Eu liberei ela com acesso gratuito até meio-dia de segunda-feira. Quem tiver no curso vai receber ela com acesso vitalício. E eu mostrei depois um Power BI eu chamo ele de BI 360 graus, né? Que a gente vê comportamento de compra, quem está comprando, aonde esse cara trabalha, onde ele mora. A partir do momento que vocês vão dando entrada, obviamente, no banco, ele vai alimentando, você vai municiando a equipe de marketing e comercial para entender estratégias. A gente também está deixando ele aberto até, ah, até segunda-feira, às 12 horas. E quem tiver no grupo, quem tiver no evento com a gente, eu também vou liberar ele vitalício, tá? Aí eu vou entregar um banco de dados, ele tem também um vídeo explicando como usar o banco de dados para conectar cada empreendimento ao BI, enfim, é bem legalzinho.